Estenda a sua mão para cá. E é bem verdade, porque nós temos que ficar atento, irmão. Larga o celular agora, desliga do que você vai fazer amanhã. Porque muitas das vezes nós estamos nesse altar ministrando a palavra e o Senhor ele tem cobrado a desatenção, porque o inimigo ele quer tirar a sua atenção para que você não ouça a palavra. Porque a palavra de Deus é o que cura, é o que estrutura, é o que liberta, é o que sara. E às vezes você pode ouvir até a gente falar assim, né, presbítero, eu não gostei que o presbítero falou que é para mim ficar ligado, ou a pastora, ou o pastor. Mas sabe por que você não gostou? É porque você foi confrontado nisso. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu já fui uma pessoa que tudo me doía dentro de um culto. Tudo que falavam era para mim. Eu preciso falar isso antes, presbítero. Tudo que falavam eu achava que era para mim. Só que era mesmo, porque era Jesus querendo me tratar, me mudar, me transformar. Então, tudo aquilo que muitas das vezes o seu coração fecha é porque o inimigo não quer que você receba a vitória nessa área. Então, você nessa noite, abra teu coração. Tem uma pregadora que eu gosto muito que ela diz assim, na medida que você vai abrir a Bíblia, quando o presbítero falar aqui, na medida que você abra a Bíblia, abra bem o teu coração também. Porque na medida que a palavra for transmitida, que a palavra é de Deus, ela vai cair no seu coração como terra fértil. Então, se você vê alguém vindo tomar água, se você vê alguém no banheiro, você não perca a tua atenção olhando, mas você fique ligado no trono da graça para que você possa ser alcançado. Amém? Agora vamos olhar, senão eu vou tomar tempo do presbítero, ele vai falar até meia-noite. Vamos lá. Estenda a sua mão. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa noite nós entregamos o teu filho nas tuas mãos, que agora ele seja um canal entre ti e nós, para que nós sejamos alcançados através da tua palavra. O Senhor já falou conosco desde o começo desse culto, mas eu creio que ainda tem uma palavra liberada do céu para as nossas vidas, que os nossos ouvidos venham estar abertos, Pai, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, para que ela caia no nosso coração como uma terra fértil e ela frutifique dentro de nós. Fica neste lugar, Senhor, que todo mal seja repreendido, mas que a tua glória e o teu poder seja manifestado neste lugar. É o que eu te peço e já te agradeço no teu nome mesmo. Amém e amém. Receba o presbítero aplaudindo a Jesus nessa noite. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus, né? A irmã Jô estava louvando aqui uma música que eu já conheço, né? E aí o Espírito de Deus tinha me apresentado essa canção, mas eu falei, Senhor, como eu posso fazer ela? Né? Porque é uma canção que verdadeiramente fala do amor de Deus. Mas a gente conhecendo um pouco de musicalidade sabe que é um pouco difícil até para se tocar e cantar ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo de Deus me mostrou que nós podemos fazer um monte de coisa aqui. Mas eu também quero, antes de entrar para a palavra nessa noite, eu quero convidar a igreja a orar. Porque desde quando começou esse culto aqui, eu tenho sentido uma opressão maligna dentro desta casa de oração. E nós vamos nos levantar agora aqui, como servos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, e vamos repreender todo o mal, tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção daquilo que Deus verdadeiramente tem para as nossas vidas nessa noite. Amém? Então eu quero que você abra a tua boca neste momento. Clame ao sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para mudar e transformar vidas, amém? Vamos nos unir nesta hora e vamos repreender todo o mal em o nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloque a mão na altura do teu coração. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Pai das luzes, desça fogo e poder, Pai, sobre esta casa, meu Deus. Quebra agora, Pai, toda a influência negativa. Repreende agora, Pai, toda a oração contrária. Em o nome do nosso Senhor Jesus, vai queimando agora, Pai, todo espírito de mentira. Quebra agora, Pai, todo espírito de confusão. Tudo aquilo, Deus, que tenta, Pai, arrancar os teus filhos da tua presença. Em o nome de Jesus, Pai, visita cada família aqui representada. Quebra agora, Pai, todo espírito de brigas, todo espírito de miséria. Arranca, Deus, com as tuas mãos poderosas, Pai, todo mal, Pai. Quebra agora, Deus, todo espírito de enfermidade, Pai, seja ela física ou espiritual. Quebra agora, Pai, toda influência negativa vindo de fora. Repreende todo o mal, Deus.
em o nome de Jesus, ó Pai. Pois nesta noite, ó Deus, nós nos tornamos sensíveis, ó Deus, à Tua voz, à Tua palavra. Toma de maneira poderosa, Deus, a cada vida aqui nesta noite, Pai. Fala, continua, meu Deus, manifestando o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, Deus. E repreende, Pai, todo mal, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Me perdoa, meus amados, mas eu precisava fazer esta oração aqui nesta noite. Porque eu não aceito o mal querendo dominar mentes, corações e almas aqui neste lugar. Seja repreendido todo espírito de enfermidade, seja ela física ou espiritual, em o nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Que verdadeiramente você se torne sensível à voz de Deus nesta noite. Amém? Porque como a pastora já disse aqui, meu amado, a maior revelação que nós temos aqui neste lugar é a palavra de Deus. E tudo aquilo que já foi manifestado aqui neste lugar, eu tenho a convicção e a certeza de que se você estava ali conectado com o trono, com certeza você já recebeu as tuas bênçãos. Com certeza você já recebeu tudo aquilo que o Senhor nessa noite já tinha preparado para você. O que nós vamos fazer aqui nesta hora é apenas complementar algo mais para que você se atente a isso. E eu peço encarecidamente aos irmãos 10 minutinhos da tua atenção, para que você entenda e compreenda a palavra de Deus verdadeiramente no mais profundo da tua alma. Amém? Lucas 8, 16. Lucas 8, 16 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sob um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouves, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Pode se assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vou procurar ser rápido, e como já disse, eu peço apenas 10 minutinhos da tua atenção, meu amado, para que você entenda aquilo que o Espírito de Deus tem nos falado, nos proporcionado aqui nesta noite. E eu trago essa mensagem, Lucas 8, 16, 18, como: seja a luz que o mundo precisa ver. Seja a luz que o mundo precisa ver. A luz não foi feita para ficar escondida. Jesus começa dizendo que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Isso parece óbvio, mas ele está falando de algo muito mais profundo, muito mais eterno. A luz representa a verdade, o amor, a presença de Deus em nós. Se Deus colocou em você, meus amados, dons, fé, sabedoria, experiência de vida, não é para você guardar tudo para si. Ele quer que você brilhe, que sua vida inspire, que você ajude, que você oriente e que você aqueça outros corações. E como já foi dito aqui, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E para reforçar um pouco mais isso, Salmo 139, medite sobre estes salmos, e verás que nada nesse mundo, nada se encontra encoberto. Salmo 139 diz que até mesmo lá no inferno o Senhor sabe o que está acontecendo, Ele me achará se isso for necessário. Nossas obras, boas ou más, um dia serão expostas, serão reveladas. Olha que loucura, meu amado. E vou um pouquinho mais além
Porque tudo aquilo que eu planto, eu colho. Tudo aquilo que eu plantei um dia, eu vou colher. As misericórdias do Senhor, elas são eternas, são justificadas e são verdadeiras. E o Senhor me dá condições de converter todo o mal que um dia eu fiz em bem. Mas eu tenho que entender que tudo aquilo que eu plantei, eu vou colher. E que o Senhor hoje me prepara para a colheita de amanhã. Porque muitas das vezes nós vemos, né, certas situações, pessoas sendo injustas umas com as outras, e vemos aquelas pessoas crescendo, aquelas pessoas parece que subindo, e eu descendo, eu vivendo na justiça e descendo ainda. Mas eu tenho que entender que aquilo que aquela pessoa está fazendo, um dia ela vai colher, como eu vou colher também aquilo que eu estou plantando hoje. Porque muitas das vezes nós não entendemos e plantamos ciúmes, plantamos ódios sem perceber. Porque basta um olhar meu, basta um pensamento meu, para que eu comece já a plantar algo na minha vida. Um dia eu vi aqui nesse altar e isso estou levando isso para o resto da minha vida. Sobre a lei e sobre a graça. E hoje nós vivemos sobre a graça. E quando se vive sobre a graça, meu amado, basta um pensamento torto, basta um olhar torto, já é um problema para mim. E a minha luta tem que ser contra esses pensamentos, contra esse olhar, contra essa coisa que quer me confrontar ali. É como a pastora disse aqui, o evangelho, ele te confronta, meu amado. E se não for assim, se não for desse jeito, não é o evangelho. O evangelho do Senhor, ele nos desperta. Quando eu me sinto confrontado, eu não sei como cada um de vocês é, mas quando eu me sinto confrontado, aí é que eu penso mais. Aí é que eu medito um pouco mais. Porque eu preciso saber aonde eu estou errando, eu preciso me consertar. Não para agradar a ABC, mas para que eu possa ter a oportunidade de um dia estar lá no céu. Porque eu acredito que tudo que se passa aqui nessa terra hoje é uma experiência, é um movimento para que lá no céu eu viva em verdadeira comunhão. E não é à toa que a gente começou a fazer um culto da comunhão aqui todos os últimos domingos de cada mês. Muitas das vezes não entendemos o propósito do Senhor, mas que bom seria que cada reunião que nós fizéssemos aqui nesta casa, antes de ir embora, cada irmão se abraçasse, se cumprimentasse e perguntasse, e desejasse ao irmão uma semana de vitória, um dia de vitória para você. Porque é isso que nós temos que fazer e nos despertar. Sermos pessoas verdadeiramente diferentes, como diz a palavra de Deus. E vivermos verdadeiramente o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. De que me adianta ter uma boa voz para cantar, ter uma boa voz para pregar, estar aqui limpando, fazendo um monte de coisa, mas quando eu estou no meu secreto, eu me torno a pior criatura. Quando eu estou no meu secreto, eu estou vendo um monte de baboseira. Quando eu estou ali no meu particular com a minha esposa, estou brigando constantemente. Com o meu filho, estou repreendendo muitas vezes, falando palavrão a eles. E vivendo uma vida totalmente errada e querendo que Deus me abençoe. Senhor, me abençoa, porque domingo eu estou lá, segunda eu estou lá, quinta-feira eu estou lá. Não! Para com isso, meu amado. Desperta. Eu preciso ter pensamentos, condições diferentes, para que o novo de Deus verdadeiramente me alcance. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor, como nós dissemos aqui. Leia o Salmo 139. E nossas obras, sejam elas boas ou más, um dia elas serão reveladas. E isso, quando eu falo que as nossas obras elas serão um dia reveladas, eu quero que você preste bem atenção, meu amado. Porque tudo aquilo de bom e de mal que você faz, uma hora vai aparecer. Uma hora vai acontecer. E isso deve nos impulsionar a quê? A termos uma vida em vigilância constante espiritual. Para que eu possa receber do alto as bênçãos que tanto busco aqui nesse lugar. Temos que viver em santidade. E quando eu falo em santidade, é em separação. Ah, mas como eu posso viver em separação nesse mundo que eu vivo hoje?
Eu preciso ter pensamentos diferentes. Logicamente, uma vez nós orientamos uma pessoa sobre santidade, e essa pessoa, nós estávamos em grupos de pessoas diferentes, né? Pessoas que não são do nosso convívio espiritual aqui da nossa igreja, ou de uma outra igreja que eu estava nesse momento. E ali aquela pessoa, nós conversando, e a pessoa falou uma besteira ali no meio da gente. E a pessoa automaticamente falou assim: ó, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno porque você está falando isso. Isso, aquilo, e começou a falar um monte de coisa. E a pessoa ficou parada, impactada. O que a pessoa fez, o que o nosso irmão de fé fez, não está errado. Mas eu preciso entender e aprender como falar com as pessoas da maneira correta. Porque muitas das vezes eu não preciso nem falar. O meu comportamento, o meu se calar naquele momento, já mostra um diferencial. Já mostra que eu sou uma pessoa de Deus e que eu sou diferente. Amém? Você não precisa abrir a tua boca toda vez que você é confrontado com os lá de fora, né? Mas eu preciso ser diferente. Não gostou? Obrigado, dá licença, vai para o outro lado. Nós precisamos ter essa dinâmica, essa coisa para podermos ganharmos almas também. Porque muitas das vezes eu ganho alma através do meu comportamento, do meu falar, do meu agir, do meu pensar. Entende? Eu preciso ser uma pessoa separada nesse sentido. A santidade que nós vivemos falando aqui é para que você seja separado nesse sentido, porque não dá para não participar do mundo que nós estamos. Mas o que eu quero trazer para você aqui nesta noite, meu amado, é que quando eu sei que nada se encontra escondido, que um dia será revelado, que eu preciso estar em vigilância constante, para não desonrar o nome de Cristo, porque hoje você é um representante de Deus aqui nesse lugar. É um representante de Cristo, por onde quer que você vá, aonde quer que você coloque as plantas dos seus pés, você é um representante de Cristo. E para que você também não venha a ser roubado no cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas, aquilo que eu acabei de dizer aqui. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê nós estamos naquela dificuldade. Muitas vezes nós vem aqui, a gente vem aqui neste lugar, a gente recebe promessa, a gente recebe oração, acende algo no nosso coração, vai dar certo, vai dar tudo certo, de repente não dá nada certo. De repente aconteceu algo que era para acontecer e não aconteceu. Fui roubado nas promessas do Senhor. É por causa do inimigo? Não, por causa de você, por causa da tua boca, por causa do teu pensamento, meu amado. O Senhor prometeu, Ele vai te dar, mas eu tenho que ter uma vida aqui, como diz, santificada, separada. Eu preciso ser uma pessoa diferente para que eu venha receber as bênçãos do Senhor. O Senhor te tirou das trevas e está te trazendo para a luz, para quê? Para que a luz que há em você brilhe neste mundo, nesse mundo de perdição, nesse mundo de escuridão. Eu tenho que ser a diferença de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite, escondendo a sua luz, porque, meu amado, cada um de vocês que estão aqui nesta noite, até aqueles que estão me vendo e ouvindo neste momento, que vão ouvir qualquer hora essa pregação, o Senhor te fez, como diz a palavra dele, como semelhança a Ele, né? É isso, né? Como imagem e semelhança de Cristo. E o Senhor colocou sobre você a luz dele. Existe em você a luz do Espírito Santo. Existe em você a luz de Jesus. E eu preciso acreditar nisso, eu preciso crer nisso. E talvez você diga, essa luz que está em você, muitas das vezes, por medo, por vergonha, ou porque acha que você não é bom o suficiente, talvez você diga, não estou escondendo a luz, mas há uma luz em você. E essa luz, ela é escondida pelo medo, pela vergonha, porque você acha que você não é bom o suficiente, quando existe em você uma luz, quando existe em você um socorro para alguém também, você pode mudar histórias também.
Mas você primeiramente precisa acreditar de que Deus ele quer te usar. E que há um propósito na tua vida, que há uma luz que brilha em você. Ou você também pode estar pensando nesse momento: eu não tenho medo, eu não tenho vergonha. Mas, meu amado, existe o pecado ainda em você. E o pecado também, ele apaga a luz que Jesus colocou em você. E aí é que mora o nosso grande problema. De achar que o pecado é só o irmão que faz. Que o pecado é só de fulano, de ciclano, de beltrano. E às vezes nos esquecemos que nós estamos pecando diariamente, constantemente, como já disse, através de pensamentos, através de atitudes, através de um monte de coisa que eu estou fazendo e que estou achando que ninguém está me olhando. Mas Deus diz para você nessa noite, meu amado: você tem a luz que eu coloquei em você. Mostre a tua luz. Há pessoas no escuro precisando do seu brilho. Você entende que você, meu amado, é um instrumento do poder de Deus nessa terra? E que Deus colocou em você uma luz que talvez ela esteja apagada pela vergonha, talvez ela esteja apagada pelo medo, talvez ela seja apagada porque você acha que você é o menor. Mas, como já disse, o pecado tem te afastado de Deus e tem apagado essa luz. Então essa noite também é uma noite de reflexão, porque o Senhor, pelas tuas graças, pela tua misericórdia, nos traz a certeza e a convicção de que nada fica oculto diante de Deus. Jesus continua dizendo: não há encoberto que não venha a ser manifesto. Isso serve como alerta e como consolo a nós. Alerta, porque Deus vê o que está oculto, Ele conhece intenções, segredos e atitude de cada um de nós. E consolo, meu amado, porque Ele também vê as boas obras que ninguém reconhece. Olha que loucura. O Senhor vê as boas e as más obras. E o Senhor também fala que todas elas um dia serão reveladas. E como já disse aqui, temos que estar alerta com aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos realmente buscando. Porque uma hora será revelado a intenção do nosso coração, os segredinhos que achamos que ninguém sabe de nada, que o pastor não sabe, que o presbítero não sabe, que ninguém sabe, mas Deus já viu. Deus já sabe. Desperta, igreja, em nome de Jesus. E o consolo, porque como diz aqui, Ele vê as obras boas que ninguém reconhece. Quando você faz o bem em silêncio, Deus vê. Assim como você faz o mal também em silêncio, Deus também sabe o que você está fazendo. Quando você luta em oração, mesmo sem aplauso, Deus sabe e Ele trará a luz no tempo certo, meu amado. Porque muitas das vezes nós, como seres humanos que somos, queremos antecipar situações, queremos precipitar algo em nossas vidas. Mas eu ainda preciso orar mais, eu ainda preciso buscar mais, eu ainda preciso ter mais entendimento daquilo que Deus tem proporcionado à minha vida. E uma coisa eu te digo, meu amado, não se preocupe em ser visto pelos homens. Seja fiel a Deus, e Ele se encarrega de revelar a sua luz ao mundo. Olha que loucura. Ou seja, meu amado, existe uma luz, existe um fogo queimando dentro de cada um de nós. Cabe a nós, nesta noite, botarmos mais lenha aí neste lugar e falar: vem, Espírito Santo. Desapegar tudo aquilo que eu tenho feito de errado, deixando o pecado aqui no altar, falando: serei uma nova criatura a partir de hoje.
E a luz do Senhor será revelada a toda a nação. Aonde quer que eu coloque as plantas dos meus pés, a luz do Senhor se fará presente. A luz do Senhor se manifestará sobre a minha vida. E eu serei o diferencial do Senhor nessa terra. E uma outra coisa interessante que diz aqui em Lucas 16, Lucas 8, né? 16, que voou aqui. Diz assim, ó. Cuidado com o que você ouve e como ouve. Jesus nos dá uma instrução aqui, ó. Vede, pois, como ouves. Muita atenção, meu amado, com aquilo com que você tem ouvido hoje em dia. Muita atenção, meu amado, com o coleguinha, com o amiguinho que está do seu lado. Porque muitas das vezes, como nós temos ouvido aqui, nós deixamos de dobrar os nossos joelhos, porque nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Sabe, a situação está passando então eu preciso abrir minha boca, falar um pouco mais com alguém. E procuro aquele amigo, procuro aquela amiga, procuro aquele parente até mesmo, que não tem nenhum comprometimento com Deus. E a pessoa me instrui de uma maneira que eu falo assim, porque o seu maior adversário, meu amado, ele está atuando aqui, ó, diretamente na sua mente. Diretamente na sua mente. Numa guerra constante, bastando com que alguém assopre algo diferente em você. E você fala assim, olha, é verdade. Quando na verdade, aquilo que o Espírito de Deus tem falado com você é totalmente diferente. O Senhor está dizendo para você nessa noite, existe uma luz em você. Aí você fala para alguém, ó, o cara falou lá, pastor, que tem uma luz em mim. Ah, que luz, você só fala besteira. Não, acredite na luz que Jesus colocou em você. Comece a ouvir as pessoas certas. Comece a fazer o que é certo. Sabe, por mais que doa, faça o que é certo, meu amado. Porque somente assim você vai receber do alto as bênçãos. Somente assim você será transformado realmente. E Jesus nos instrui aqui, cuidado com o que você ouve. Preste atenção em como você tem ouvido. E repreenda o mal. Repreenda. Porque nós estamos dizendo, você vai vencer. Dificuldades existem, você vai vencer. Há um problema, você vai vencer. Olhe para Cristo, meu amado. Porque é Ele que nos justifica. E Jesus explica que quem valoriza o que recebe de Deus, receberá mais ainda. Mas quem despreza, perderá até o pouco que tem, como está escrito aqui. Até aquele que pensa ter, que julga ter, lhe será tirado. Porque desprezas as coisas do Senhor. Desperta, povo de Deus. O Senhor tem o melhor para você. Deixa a luz que Deus colocou em você brilhar. Deus quer que você seja uma lâmpada acesa no mundo escuro de hoje aí. Mas para que você seja essa lâmpada, você precisa estar ligado com o trono de Deus. Porque é daqui que vem os 220 volts, os 340 volts para a tua vida, meu amado. É da palavra do Senhor. É assim que eu me torno luz. Deixa a luz do Senhor brilhar. Deus quer que você seja uma lâmpada acesa nesse mundo escuro. Uma vida iluminada por Cristo atrai, consola e transforma os que estão ao redor. Ou seja, olha aqui que diz a palavra de Deus. Que você como luz transforma, cura, sara, restaura todos aqueles que estão ao teu redor. Então por isso, nesta noite, seja luz, em nome de Jesus. Não esconda a tua luz, mova a tua fé, não se cale. Pode encorajar alguém, você não se cale. Quando tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente, que te ensine a falar do amor de Cristo. Aquelas pessoas que ainda não entendem, ou até mesmo que pensam que entendem o Evangelho do Senhor. Porque hoje em dia, infelizmente, tem muita gente por aí que diz, eu sei, eu conheço o Evangelho, mas quando você olha para a vida daquela pessoa, meu amado, a vida está totalmente destruída. Mas tem pessoas também que conhecem o Evangelho e que estão perdidas e que estão sem forças para poderem chegar até aqui. Que você seja essa luz, que você seja essa força para esta pessoa.
E que Deus te deu o discernimento espiritual para poder ajudar, para poder verdadeiramente ser luz por onde quer que você vá. Isaías 61 diz assim: levante-se e brilhe, porque a tua luz já veio, e a glória do Senhor nasce sobre ti, meu amado. Olha, que verdadeiramente nesta noite você possa entender o valor que você tem, que você possa compreender o quanto o inimigo da tua alma luta para que você se apague totalmente, mas que verdadeiramente nesta noite, através desta palavra que foi ministrada aqui, você se torne luz por todo o tempo, e que você entenda que todas as dificuldades que a vida tem imposta para você é para que você passe por elas, mas é para que você continue prosperando em espírito e em verdade. E lembre-se, tudo isso aqui tem um preço, o preço da obediência. Obedeça a Deus, creia no poder dele sobre a tua vida, e o mais ele o fará. E como sempre foi dito e é dito aqui na palavra, buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu acredito cegamente nisso, amém? Fique de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa tocar a cada vida, a cada família aqui nesta noite. Feche os teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Eu quero orar por você. Senhor, que verdadeiramente, Deus, esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Pai, possa acender, possa restabelecer em nós, ó Deus, a tua luz. Que possamos refletir